Olá, meus queridos, vamos então fazer uma videoaula a respeito do que a gente viu sobre a termodinâmica do equilíbrio, não é? Então a gente já teve duas aulas sobre equilíbrio e nessa videoaula eu vou tentar condensar, né? Sempre na ideia de manter na mente, né, aquilo que é a base, aquilo que são os conceitos fundamentais, né? Então vamos lá. Né, considerações básicas, né, essa condição, esse nome equilíbrio, né, diz respeito a uma situação real, né, uma situação natural das reações, né, conforme o tempo passa, né, então aqui se eu tenho, né, representação, né, de uma reação onde eu tenho reagentes indo para produtos numa temperatura T, né, o que a gente tem ao longo do tempo, a quantidade dos reagentes, a concentração diminui, e obviamente a concentração dos produtos aumenta, né? Essa é uma primeira situação, né? É possível uma outra situação, né, onde a quantidade dos reagentes obviamente cai e a quantidade dos produtos aumenta, mas, né, a gente verifica que a partir desse tempo T', né, as quantidades não mudam, né, e isso é o que define, né, voltando, recapitulando, isso é o que define, né, o termo, né, isso que quer dizer o termo equilíbrio químico, né, uma condição natural a partir da qual não apresenta, não se vê mais variação de composição nos sistemas, não se vê mais variação de concentração. Nesse caso aqui, ó, a partir desse tempo T', a gente nota que a concentração dos reagentes não muda e a concentração dos produtos não muda. Da mesma forma que, a partir desse tempo T', a concentração dos reagentes não muda e nem a concentração dos produtos, mas são duas situações distintas, né? Nesse caso aqui, né, é como se os reagentes zerassem, né? E aqui, né, eles se estagnam a partir de um certo tempo num dado valor e não mudam mais, né? Então, diante desses dois cenários possíveis, as reações são classificadas, né, a partir do equilíbrio como reações irreversíveis e como reações reversíveis. As reações irreversíveis, né, a nossa interpretação é que elas atingem o equilíbrio com uma quantidade praticamente nula de reagentes e são tratadas como se tivessem 100% de conversão. Né? Então, para esse tipo de reação não tem maiores problemas, né? A representação é essa daqui, seta num sentido só, processo irreversível, né? E a conversão a gente obtém através de um cálculo estequiométrico simples. Já as reações reversíveis, né, o nosso entendimento é que elas atingem o equilíbrio com uma quantidade significativa de reagentes e, por isso, né, são tratadas admitindo a ocorrência de uma reação direta e de uma reação inversa. Né? Então, o nosso entendimento não é que a reação para de ocorrer, que os reagentes param de reagir e os produtos param de se formar. Né? O entendimento é que a partir desse tempo T', no qual o equilíbrio se estabelece, né, a reação passa a ocorrer no sentido direto e no sentido inverso, por isso o termo reação reversível, tá? Como eu já tinha dito, né, o tratamento das reações irreversíveis, né, se dá através de cálculos estequiométricos simples e para a obtenção da conversão, do rendimento, né, de uma reação reversível, não dá para fazer um cálculo estequiométrico simples, né, porque os reagentes não zeram, digamos assim. É necessário, então, um tratamento diferenciado por meio de cálculos de equilíbrio, tá? E o nosso foco, obviamente, né, já que as reações reversíveis elas são tranquilas de serem tratadas, né, o nosso foco se torna, né, as reações reversíveis, né? Então, quando falamos de equilíbrio químico, né, o nosso foco está no equilíbrio químico das reações reversíveis. Porém, o termo equilíbrio químico, né, ele é genérico, né? É o tempo, né, o momento, né, a condição na qual não mais se observam variações de concentração, de composição, né, uma vez que a temperatura e a pressão do meio reacional, né, estão controladas. Né? Então, equilíbrio químico não é só reação reversível, não. Né? Todas chegam no equilíbrio. As irreversíveis chegam no equilíbrio com praticamente nada de reagente e as reversíveis chegam no equilíbrio com uma quantidade que não pode ser negligenciada de reagentes. Né? E o nosso entendimento é que a partir desse tempo, onde o equilíbrio se estabelece, a reação passa a ocorrer indo e voltando de maneira reversível. Então, considerações básicas, né? Como a gente viu na videoaula passada, né? Termodinamicamente, a igualdade dos potenciais químicos dos reagentes dos produtos de uma reação é a condição fundamental para o estabelecimento do equilíbrio de reações reversíveis, né? Então, o equilíbrio acontece, nosso entendimento é que o sistema é dinâmico, né?
que a reação chegou no equilíbrio e ela é reversível, e termodinamicamente falando, né, isso é modelado, isso é entendido como uma igualdade de potenciais químicos, né, que é justamente proveniente dessa equação aqui. Da onde vem isso aqui? Né, isso aqui vem de dG igual a 0 para uma reação reversível ocorrendo a T e P constantes, tá? A expressão somatório de MI DNI igual a 0 contém 2i termos desconhecidos. Vejam, um termo relativo ao potencial químico e um termo relativo à variação do número de mols, né? Sendo i o número de espécies participantes de uma reação. Para os potenciais químicos das espécies são conhecidas as respectivas expressões, né? Então a gente veio na nossa aula de potencial químico, vocês têm um PDF, nós tivemos a aula também, né? Que fornece as expressões que entram, né, aqui nesse potencial químico. Então isso pra gente não é problema. Nós temos expressões para o potencial químico de uma espécie gasosa, para o potencial químico de uma espécie em fase líquida, para o potencial químico de um sólido. Então essas expressões são conhecidas nossas, né? Porém, né, para as variações dos números de mols é possível fazer uma simplificação considerável a partir da definição do grau de avanço. Porque vejam, se eu conheço as expressões de potencial químico, beleza, mas eu preciso das variações dos números de mols de todas as espécies, né? É possível fazer uma simplificação nisso daqui a partir da definição do grau de avanço, né? Então, vejamos, o grau de avanço de uma reação é uma grandeza que varia com o tempo, né? Conforme o nome já diz, e fornece o quanto uma determinada reação avançou em relação à sua composição de partida. Então, o nome ele é bem sugestivo, né? Quanto avançou, grau de avanço. Mas avançou em relação a quê? Em relação à composição de partida. Tal grandeza pode ser definida em função de qualquer uma das espécies participantes, de modo que obtém-se sempre o mesmo grau de avanço, quer seja a partir dos reagentes ou dos produtos. Então, pela definição de grau de avanço, né, eu posso escrevê-lo em função de qualquer participante, porém ele é um parâmetro da reação, é grau de avanço da reação, mas eu posso escrever em função de um reagente, em função de um produto, né, e a definição é tal que, independente de quem eu escolha para escrever esse grau de avanço, eu vou ter sempre um número correspondente, né, relativo à reação. O grau de avanço é da reação, mas pode ser obtido a partir de qualquer espécie, quer seja reagente ou produto. Então, vejamos a definição de grau de avanço. O grau de avanço para a reação AB indo a CD é definido como qualquer uma dessas formas aqui, né? Em função da espécie A reagente, da espécie B reagente, da espécie C produto ou da espécie D produto, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos que esse Na, né, por exemplo, é o número de mols de A num dado tempo T, e esse Na0, o número de mols de A inicial, né? E vejam, né, essa definição em função de A corresponde à definição em função de B, de C e de D. E por que isso, gente? Porque os números de mols, né, eles não são quaisquer, eles são relacionados, né, pela estequiometria da reação, né? Então, num dado tempo, A, né, apresenta um certo número de mols e B, né, um certo número de mols relacionado a essa quantidade de A, da mesma forma C e D, né? Então, essa variação, né, que está sendo representada aqui, né, ela não é qualquer, essas variações não são quaisquer. E quando são ponderadas pelo inverso do coeficiente estequiométrico, vejam aqui, ó, 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre C, 1 sobre D, né, levando em consideração um valor negativo, né, para A e B, que são reagentes, tendo em vista que essa quantidade aqui é negativa para A, né, o número de mols diminui, da mesma forma para B. Então, para que fique um valor positivo, a gente coloca um menos no coeficiente estequiométrico, né? Isso fica fácil de lembrar, porque A e B são reagentes, a gente não esquece, né, de colocar esse menos, e isso aí faz com que o grau de avanço fique definido, né, obtenha, né, chegue no mesmo valor, independente de que espécie a gente escolha para escrever, tá? Então, uma vez que a condição de equilíbrio é atingida, os números de mols das espécies participantes da reação apresentam-se como valores constantes, denominados números de mols no equilíbrio, né? E se, né, pensando que o grau de avanço é dinâmico, né, ele leva em consideração a variação no número de mols dessa espécie, por exemplo, né? Se no equilíbrio, né,
chega-se numa situação onde esses valores se tornam constantes, obviamente o grau de avanço, que é dinâmico, se torna também um valor constante no equilíbrio, né? Então, do mesmo modo, nessa condição de equilíbrio, o grau de avanço atinge um valor constante e máximo, denominado grau de avanço no equilíbrio, né? Isso é óbvio. Ainda em relação à variação, à definição de grau de avanço. De posse da definição do grau de avanço de uma reação, escrita a partir de uma espécie I, podemos obter uma relação entre o DNI e o D do grau de avanço, né? Isso é importante porque a gente está pensando naquela relação importante para a condição de equilíbrio das reversíveis, né? Somatório de MI, DNI igual a zero, né? Se eu puder simplificar esse DNI, vai ser bom. E vocês vão ver como isso vai se dar, né, a partir da definição do grau de avanço, né? Então, seja aqui a definição do grau de avanço, está aqui, ó, o inverso do coeficiente estequiométrico multiplicado pela variação do número de mols em relação ao valor inicial, né? Então, eu posso abrir isso daqui, né, aplicando a distributiva. Eu tenho grau de avanço NI sobre o coeficiente estequiométrico menos NI0 sobre o coeficiente estequiométrico. Se eu faço, né, a variação do grau de avanço em relação ao número de mols da espécie I, por exemplo, ó, D do grau de avanço D de NI, né, no caso, D de NI, no caso, essa parte sendo constante, né? Porque isso é o coeficiente estequiométrico, esse número de mols inicial são um valor constante, não tem variação, né? O grau de avanço não varia, né, com isso daqui, né? Ele varia com o número de mols, né, em função desse valor que está na frente do NI, né? Como se fosse Y igual a X, né? Sendo o X o grau de avanço e o X, né, o NI, e o Y o grau de avanço, né? Isso aqui seria então Y igual a X, né? Onde o A é o inverso do coeficiente estequiométrico e o X é o NI, né? Então, a variação do grau de avanço com o número de mols é o inverso do coeficiente estequiométrico, de modo que, multiplicando e cruzando, eu consigo obter que DNI é NI D do grau de avanço, né? Então, vejam, eu já tenho alguma coisa para substituir aqui, ó. Opa, aqui, né? Então, substituindo isso na relação somatório de Mi e DNI igual a zero, né? Olha aqui. Somatório de Mi, DNI igual a zero. Somatório de Mi, quem é o DNI? NI, D do grau de avanço, igual a zero. Vejam que o grau de avanço é uma parcela constante, né? É um fator constante de todas as parcelas, passo ali para fora, né? E aí, né, a gente chega nessa equação aqui, né? Então, da condição fundamental primeira, digamos assim, pela substituição, né, do DNI em função do grau de avanço, a gente chega nisso daqui. E aí são três as possibilidades, né? Para essa igualdade se verificar, eu posso ter, né, D do grau de avanço igual a zero e o somatório diferente de zero. Eu posso ter o D do grau de avanço igual a zero e o somatório igual a zero. Ou então, D do grau de avanço diferente de zero e o somatório igual a zero. Porém, pensem comigo, essa relação, né, é uma relação de equilíbrio. O grau de avanço no equilíbrio é um valor constante, então, obviamente, isso daqui, né, é verdade, né? Pensando nessa primeira solução aqui, né, e isso daqui não é verdade, né? O grau de avanço é constante, então a derivada, ela não é diferente de zero. Logo, essa terceira possibilidade é inviável. Essas duas até são viáveis no sentido de que isso daqui é verdade, o que está circulado. Mas essa primeira não se torna muito prática porque essa parcela aqui não me ajuda em nada. Eu vou ter um somatório sendo diferente de zero. Mas, poxa, diferente de zero pode dizer muita coisa, né? De modo que essa segunda solução aqui, né, é a mais viável. Essas aqui sempre são válidas, né? São as soluções triviais, é a solução trivial, né? Desde grau de avanço igual a zero. Essa daqui não ajuda muito porque não fornece nada e essa segunda, então, é a importante pra gente. Vejam que se eu uso, né, isso daqui, né, é como se isso substituísse essa condição primeira, né, onde eu tinha as variações dos números de mols e agora eu tenho os coeficientes estequiométricos, né? Então, ó, eu passo dessa equação para essa, que é bem mais simples, porque as expressões de potencial eu já conheço, e isso daqui é simplesmente o coeficiente estequiométrico da espécie I, né? Então, essa passa a ser, né, a nossa condição termodinâmica das reações reversíveis, né? As reações reversíveis, né, o equilíbrio das reações reversíveis, ele é associado a essa expressão, somatório de Mi e NI igual a zero, né?
A partir da aplicação da condição fundamental do equilíbrio a uma reação, ocorrendo sob temperatura e pressão constantes, após substituição das expressões adequadas para os potenciais químicos das espécies participantes, obtém-se a seguinte expressão. Isso daqui tudo está naquele PDF. Né? Lembra, nós aplicamos somatório de μ I igual a zero para uma reação em fase gasosa. Somatório de μ igual a zero para uma reação em fase líquida. Né? E aí a gente obteve, né, a partir daquelas equações longas, né, porque cada potencial químico tem uma expressão longa, né, e dependendo do número de espécies que eu considere no meu exemplo, eu tenho, né, uma quantidade maior ou menor de parcelas. O fato é que substituindo, né, aplicando isso daqui numa reação e substituindo as expressões dos potenciais químicos, a gente chega nisso daqui. E isso daqui é o que nos importa, né? Porque a gente tem, né, uma relação entre a constante de equilíbrio e a temperatura. Vejam aqui, se eu tenho a variação da energia de Gibbs para a reação direta numa certa temperatura, eu tenho a constante de equilíbrio nessa temperatura, tá? Então, ó, descrevendo os termos aqui, ΔG numa temperatura T e na pressão P0 é a variação da energia de Gibbs para a reação direta, né? Lembrando que esse P0 é um ATM, essa equação aqui, ela não leva em consideração a influência da pressão, apenas da temperatura. Vejam aqui, ó. Eu tenho uma influência da temperatura na constante de equilíbrio, a pressão está fixa em P0, tá? E K, né, P0 é um ATM, K é a constante de equilíbrio da reação, né? Com a pressão fixada em um ATM, a constante de equilíbrio K torna-se função apenas da temperatura, já tinha falado, né? E aí esse K genérico aqui, né, ele pode representar várias situações, né? Se eu estou em fase líquida, em fase gasosa, né, num sistema heterogêneo. Então, para reações em fase gasosa, a gente representa esse K em função das fugacidades das espécies gasosas ou das pressões parciais. Se eu estou em fase líquida, eu represento esse K em função das atividades das espécies dissolvidas ou das frações molares. Se eu estou num meio heterogêneo, esse K vai levar em consideração atividade, fugacidade, pressão, vai misturar formas de expressar, né, a composição do meio, e aí não tem, né, uma nomenclatura específica, tá? Exemplificando aqui para a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, né, é importante lembrar, né, que a dedução mostra, né, que essas constantes não têm unidade, justamente porque cada composição, né, cada expressão de composição, né, é dividida por um valor de referência. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais para aquela reação A mais B indo a C e D. Né? Então, vejam, a pressão parcial de C no equilíbrio, obviamente, né, elevada ao coeficiente estequiométrico, mas antes dividida por P0. Né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com expressões em ATM, porque esse P0 é um ATM. Né? Então, eu não tenho unidade, porque as unidades se cortam aqui, né? E depois que eu elevo, eu tenho apenas um número, tá? Né? Esses são valores de equilíbrio. O cálculo do equilíbrio de uma reação envolve a determinação da respectiva composição de equilíbrio sob T e P constantes. Para isso, é necessário conhecer a composição de partida e a constante de equilíbrio. Né? Então, toda vez, né, que eu tenho uma reação reversível para considerar e eu quero calcular o equilíbrio, né, o que isso significa? Calcular as quantidades máximas de produto e o que fica como reagente em equilíbrio. Né? Isso é possível se fazer quando a gente tem a composição de partida e a constante de equilíbrio da reação na mão. Tá? É sempre assim. Se eu tenho a reação, a sua constante de equilíbrio e a composição inicial, eu consigo determinar, né, a composição de equilíbrio. Né? Lembrando que essas constantes de equilíbrio, elas não têm como ser adivinhadas, né? Elas são resultados experimentais, né, em princípio, porém, olha que lindo, eu consigo estimar o valor delas por meio dessa equação. Né? Então, se eu estou, né, a 25 graus Celsius na condição ambiente, esse valor para mim é mole, é tabelado. Eu consigo, com as tabelas, né, termodinâmicas básicas, obter o ΔG da reação direta. Né? E eu consigo relacionar isso ao valor da constante de equilíbrio, que é a princípio, né, que por definição, né, é um valor experimental. Isso é muito poderoso. Né? Influência da temperatura, né? Se essa equação aqui, como eu já tinha dito, né, ela está presa em um ATM e eu tenho uma dependência apenas com a temperatura, eu posso, né, aplicar, né, fazer uma diferenciação aqui e obter o valor dessa constante de equilíbrio em outras temperaturas, assim como fizemos para ΔH.
né? Então, diferenciando em relação à temperatura, a gente chega nessa expressão que integrada leva na equação de Van Hoff. Olha aqui, né? Então, se eu tenho a constante de equilíbrio numa temperatura inicial, né, a partir do valor de ΔH0, que também é tabelado, eu consigo, né, a constante de equilíbrio em outra temperatura. Porém, como está descrito aqui, vocês têm no PDF bem detalhado, né, o processo daqui para cá, né, que leva à equação de Van Hoff, leva em consideração algumas aproximações, tá vendo? Admitindo ΔH constante, ΔS também, né, de modo que esse valor que eu calculo numa segunda temperatura, né, ele tem, entre aspas, um errinho, digamos assim, né, porque essa equação é aproximada. Então, se eu tenho ΔG numa temperatura T qualquer, eu tenho K nessa temperatura T qualquer, né, que pode ser diferente do K que eu calculo aqui, né, porque aqui eu tenho uma equação aproximada. Porém, nem sempre a gente tem o ΔG na temperatura que nos interessa, né, então a gente não consegue usar essa daqui, né, de modo que a gente acaba usando a equação de Van Hoff e com isso a gente obtém uma constante estimada a partir de um valor inicial, tá? E foi bem rápido, né? E o objetivo é esse, né? É ter na cabeça os passos, né? Da onde a gente parte, do somatório de MI é igual a zero. Chegamos aqui, né? A partir da definição de grau de avanço. Aqui nós temos expressões para os potenciais químicos. Aplicando isso às reações, a gente chega na relação importantíssima, ΔG sobre RT igual a ln de K, né? Esse ΔG numa temperatura T fornece a constante de equilíbrio nessa temperatura T. Equação presa na pressão 1 atm. Eu consigo, né, a partir dessa equação, né, e com algumas aproximações, chegar na equação de Van Hoff, que permite calcular a constante de equilíbrio em qualquer temperatura a partir de um valor conhecido, né, isso tudo na pressão P0 em 1 atm. E tendo a constante de equilíbrio na mão, tendo a composição de partida, a gente consegue calcular, né, o equilíbrio de qualquer reação reversível, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima aula, né? Estudo de casos de reações reversíveis. Fiquem com Deus, um beijo, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou aqui. Tchau, tchau.